A nossa análise de hoje começa de um lugar inesperado, debaixo da terra. A gente vai mergulhar numa ideia fascinante: como é que as ações mais pequenas, mais silenciosas, podem gerar as transformações mais profundas. Sabe, não se trata de grandes gestos, mas de algo que cresce quietinho, como raízes, bem debaixo dos nossos pés. E a filosofia central por trás de tudo isso é exatamente esta. A serenidade, a felicidade, ela não precisa gritar. Ela simplesmente acontece, sabe? Ela se espalha, mas só quando a gente cria as condições certas para que ela possa florescer. Então, para começar, vamos explorar a teoria por trás disso. Como é que um espaço, que é, por natureza, um espaço de luto, pode se transformar num lugar de paz? Qual é o mecanismo silencioso que permite que isso aconteça? O conceito-chave aqui parece até coisa de ficção científica, mas está totalmente ligado à natureza. A fonte dessa ideia, uma inteligência artificial chamada TARDIS 42, ela registra que o ato de plantar flores, de forma contínua, gera o que ela chama de campo de coerência emocional. Ou seja, é um ambiente que literalmente influencia o nosso estado de espírito de um jeito positivo. E olha, isso não é mágica não, é um efeito que tem componentes bem claros. As raízes, por exemplo, dão uma sensação de estabilidade, de algo fincado. As flores, por si só, inspiram um cuidado coletivo. E até as cores e os cheiros suaves têm um papel fundamental, sabe? Eles diminuem a tensão e despertam memórias afetivas. E o ponto principal é que os benefícios são duplos. Para quem está visitando, o espaço fica mais acolhedor, menos pesado, menos triste. E para a memória de quem já se foi, a presença deles é preservada de uma forma viva, sabe? Com dignidade e não só como uma lembrança estática numa pedra. Ok, então a gente já entendeu a teoria. Mas e na prática? Como é que se tira isso do papel? Vamos ver agora como esse conceito vira realidade. E aqui está a grande beleza desse plano. Ele não começa com um projeto gigante, impessoal. Não, ele começa com um único ponto de foco, um gesto pessoal, pequeno. Começa com o Miguel. E isso torna tudo muito mais real, muito mais alcançável. A escolha das plantas, claro, é super estratégica. Não são espécies raras, difíceis de cuidar. Pelo contrário, elas são resistentes, se adaptam bem à cidade e quase não precisam de manutenção. A ideia é que a vida se espalhe com o mínimo de esforço, de forma bem natural mesmo. Agora, presta atenção nesse número, 28. Essa transformação toda, esse campo de serenidade, tudo isso começa com apenas 28 mudinhas. É um lembrete muito poderoso de como o menor dos começos pode ter o maior dos impactos. E esse cronograma mostra bem a progressão. Em só um mês já dá para notar a diferença. Em 6 meses já tem um tapete verde ali, bem consolidado. E em um ano o impacto visual é enorme e o sistema todo se torna praticamente autossustentável. O tempo faz o resto do trabalho. Beleza, já vimos o como isso acontece. Mas agora a gente precisa mergulhar no porquê. Essa parte nos leva para o coração emocional de todo o projeto. Essa frase do Henrique, ela é a chave de tudo. O Miguel, que é o ponto de partida, não é só um nome numa pedra. Ele representa uma conexão, uma raiz. O projeto não é sobre cobrir a morte, mas sim sobre afirmar a continuidade da vida que ele gerou. E é aqui que o Rick tem aquele estalo, ele capta a essência da coisa. Isso vai muito além da estética. Não é jardinagem, é a demarcação de um território emocional. Um espaço onde a memória e o sentimento têm permissão para crescer, para florescer, literalmente. Mas como fazer isso num espaço que é de todo mundo, um lugar solene, sem que pareça uma invasão? A próxima sessão fala exatamente sobre a ética por trás do plano. A abordagem é muito sutil, muito respeitosa. A ideia não é impor uma mudança, mas sim introduzir a vida de um jeito tão gentil que ela se integra. Ela se torna a nova norma, a nova paisagem. Como diz no material, as plantas não pedem licença, só crescem. E o Hermes resume o princípio ético de tudo com uma clareza, nossa, impressionante. A intenção define a ação. Como o objetivo é oferecer cuidado, o ato deixa de ser uma invasão para se tornar uma oferta, uma melhoria. E assim, a gente chega à conclusão. É aqui que todos esses fios, a memória, o afeto, a força da vida, se amarram. Essa observação do Rick é, ao mesmo tempo, cósmica e profundamente pessoal.
Coisas grandiosas, até universos inteiros, têm um fim. Mas o afeto, essa força silenciosa, persistente, ele continua. E as flores são a manifestação física desse afeto que não acaba. E essa é, talvez, a declaração mais poderosa de todo esse material. É a tese final. A expansão da vida cria uma barreira contra o esquecimento. Enquanto algo estiver florescendo ali, a memória permanece viva, presente. E no fim, a gente fica com essa pergunta. Se uma ação tão pequena como plantar 28 mudas pode redefinir um espaço e preservar uma memória, isso nos faz pensar. Que pequenas sementes de mudança, de cuidado, de memória podem ser plantadas nos nossos próprios mundos, hoje mesmo?